Vamos dar continuidade, irmãos, a esse nosso procedimento de responder perguntas que estão sendo encaminhadas ao pastor através da administração da igreja, não é? Algumas já com certo tempo, e eu não tenho assim como prever, né? Quanto vai demorar, de repente, a resposta da pergunta que o irmão fizer. Não é necessário se identificar, basta colocar a pergunta. Alguém me perguntou qual deve ser a nossa compreensão sobre a salvação em relação a 5 realidades espirituais. Primeiro, a realidade da graça divina, depois a realidade das boas obras, depois a realidade do batismo, a realidade da fé e a perseverança dos santos. Para administrar melhor o tempo, eu tomei liberdade de dividir as respostas que serão dadas em momentos separados. Vamos começar então com o que vou chamar de primeira pergunta, e na qual estou englobando essas realidades, a minha compreensão, ou nossa compreensão acerca da salvação em termos de graça divina, em termos de boas obras, em termos de fé, em termos de batismos. Se colocarmos diante de nós os textos que nos falam da salvação pela graça por meio da fé, da importância das boas obras na salvação, não há dúvidas de que Efésios 2, 8 e 9 é o que vai nos chamar a atenção pela forma definitiva com que Paulo explicou a bênção inigualável da salvação eterna. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. No Antigo Testamento, o salmista disse que Deus dá graça, ou concede favor e honra, Salmos 84, 11, e Paulo se referiu à graça salvadora de Deus, em Tito 2, 11. E se é Jesus quem diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, João 11, 25, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Se Paulo, apóstolo, e seu companheiro Silas responderam à pergunta do carcereiro de Filipos, o que devo fazer, senhores, para ser salvo? E eles disseram, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Atos 16, 31. A conclusão simples e lógica é que a salvação da alma, em todos os seus aspectos, se recebe pela graça de Deus por meio do crer, isto é, da fé em Jesus Cristo. Não da fé na fé, não uma fé que apenas é chamada de fé, mas da fé em Jesus Cristo. Cristo Jesus, apontado por Pedro como aquele que é o único nome pelo qual devamos ser salvos, Atos 4:12, por isso chamamos Jesus de Senhor e Salvador absoluto, porque Deus o fez Senhor e Cristo, Atos 2:36, Efésios 3:11. O Senhor Jesus Cristo é então o absoluto, porque é só pelo nome dele, em nome dele, que nós somos salvos. Não há outra forma de ser salvo sem Jesus Cristo, embora isso cada vez mais vai se tornando negado até mesmo dentro do contexto evangélico, onde já se admite, não, de repente não é bem assim, não é? As pessoas poderão ser salvas, Deus conhece todos os corações. É verdade, irmãos, mas se formos por esse lado, nós vamos ter que mudar, não é? A Bíblia, porque ela é muito clara, não há outro nome, Pedro disse, não há outro nome dado entre vocês pelo qual possamos ser salvos. Só pelo nome dele, sem quaisquer dos chamados por determinados segmentos cristãos, de meios de graça, incluindo-se o batismo, incluindo-se o doce nome de Maria, incluindo-se as boas obras, sejam elas quais forem, sem mesmo a igreja, que é chamada na Bíblia de a sabedoria multiforme de Deus. Isso bonito para a igreja, né? Efésios 3:10. Mas a igreja também não salva, ela é a fonte desta salvação,
pela graça de Deus, porque prega, não ensina que a salvação é por meio da fé em Cristo, mas ela, a igreja, não salva. Sendo assim, todos os demais textos que se usam quando se fala em salvação tem de girar em torno do que Paulo escreveu no clássico texto aos Efésios. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É dom, é presente, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, se envaideça, isso é, se sinta também salvador de si mesmo ou de si mesmo. E aí entra a já conhecida explicação do significado da palavra grega charis, que Paulo usou e que em português nós traduzimos como graça. Charis é algo que se dá a quem nada fez para receber o que está recebendo. É o presente que se dá a alguém sem que esse alguém mereça ser presenteado. Esta afirmação paulina tem de ser o parâmetro, ou vamos ter de admitir contradições na palavra de Deus, o que é imprudente e tolo. É a partir disso que vamos entender o que Tiago queria dizer ao afirmar: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2, 14 e 17. Sabe a chave para o pretenso dilema criado por Tiago, salvação pela fé somente ou também pelas obras? Isso foi um dilema tão grande que o doutor Martim Lutero, por exemplo, traduziu muito contra a sua vontade a epístola de Tiago, né? Ele chegou a chamar a epístola de Tiago de a epístola de palha. E ele dizia que aquilo não era para fazer parte do cânon sagrado, porque aquele Tiago que ele dizia não era o Tiago apóstolo, não era o Tiago entre os 12, estava ensinando a salvação pelas obras. Depois, mais tarde, ele vai compreender que não era bem isso, né, o que Tiago estaria querendo dizer. Pode vir alguma coisa, irmãos de Deus, que seja morto? Essa é a pergunta que nós temos de fazer. A fé sem obras é morta. A Bíblia está certa. E aí você faz essa pergunta: bem, pode vir alguma coisa de Deus que esteja morto? Se a fé é um dom de Deus, e se é pela essa fé que nós estamos salvos, isso é uma dádiva de Deus, e se é dádiva de Deus, é viva. O que o apóstolo estava dizendo, o que o escritor sagrado estava dizendo é o seguinte: a fé sem obras é morta, porque esta fé não existe, essa fé não é verdadeira. Porque ela, se fosse autêntica, você produziria obras. Não tem como você não produzir. Mas a fé de verdade não pode ser morta, ela tem que ser viva. Então, quando você realmente coloca a sua fé, de fato, de verdade, na ação de Jesus Cristo, as boas obras vêm automaticamente, irmãos. A mudança que passa a haver na nossa vida, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de pensar, vai mostrar que nós somos pessoas preocupadas com isso, nós somos salvos para as boas obras, né? O que Tiago estava dizendo então é que, se fosse possível alguém usar a fé que Deus permite os seres humanos terem para crer em Jesus Cristo, sem as evidências de uma vida mudada, e é bom que se explique que às vezes quando a gente fala em boas obras, sempre vem na cabeça dar esmolas, fazer o que é bom, tratar dos pobres. Isso são boas obras, sim, mas não são somente essas realidades. Boas obras faz parte de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você realiza como pessoa, como cristão, boa ou mais obras. No caso então da pessoa que recebe Jesus Cristo, né, as evidências de uma vida que recebeu Jesus Cristo vão se traduzir na prática de boas obras. Os frutos do arrependimento são exatamente as práticas diferentes que você passa e eu passo a ter nas nossas vidas. Que, se fosse possível, isto é, se houvesse uma fé que não fosse viva, nós até poderíamos achar que há um embaraço nessa situação de fé sem obras, mas não existe fé morta, porque a fé morta é uma fé falsa. Não é sem razões que quase 20 anos depois de Tiago, Paulo, no mesmo capítulo 2 da carta aos Efésios, na qual nos afirmou: pela graça vocês são salvos por meio da fé, também explicou:
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Efésios 2:10, simples. Os escolhidos por Deus para a salvação, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo somente, porque estão salvos e não para serem salvos, porque estão salvos e não para serem salvos, produzem boas obras. Buscam as boas obras, porque para isso estão salvos. Ou então, irmãos, seremos grotescas contradições, eu diria montadores de um circo, sobre o qual Tiago alertou quando escreveu, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. Isso aqui é um circo, irmãos, a ideia de Tiago é essa. Quem entra nesse tipo de pensamento está montando um espetáculo grotesco, porque ele simplesmente não tem coerência, não tem cabimento. Isto é a mesma coisa que Tiago disse também, eu creio em Deus, você diz que crê em Deus? Ah, você faz muito bem, não é? Mas os demônios também creem, é o que Tiago diz. Ainda vou dizer uma coisa, né? Tiago fez questão de dizer isso, os demônios creem e estremecem. Quantos dos seres humanos que dizem, eu creio em Deus, né? Quantos políticos aí fazendo um monte de atrapalhadas, quando perguntam sobre sua religião, não, mas eu creio em Deus. Creio em Deus, mas pior do que o diabo, porque o diabo, pelo menos, quando crê e sabe, lembra de Deus, ele treme, o inferno todo treme, né? E as pessoas nem sempre estão dispostas a isso. As boas obras são evidências da salvação recebida graças à graça de Deus, e essa graça de Deus tem um nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo e não obras. Jesus Cristo que cremos, ensinamos e confessamos como único e suficiente Salvador, ou como eu prefiro dizer, como Senhor e Salvador absoluto. Nos diz a palavra do Senhor sobre isso aí durante várias situações, e não adianta nós levantarmos outras questões tentando explicar, não é, de outras maneiras pelas quais nós podemos ser salvos, não é? É preciso, por exemplo, que muitas vezes se tenha cuidado com as coisas que a igreja pratica, não é? E que às vezes são colocadas diante de nós até como meios de salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Batizem-se para que os seus pecados sejam apagados. Isso vai ser a nossa resposta próxima, quando nós vamos analisar esses textos e explicar o que é que há luz do que Paulo diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de obras. O que é que esses textos querem dizer? Porque se isso fosse verdade, como creio até alguns segmentos cristãos, alguns até que chamamos de irmãos em Cristo, né? Que o batismo é necessário à salvação, que o batismo perdoa pecados, que o batismo torna você filho de Deus, o batismo é uma boa obra. Então você passa a ser salvo também pelas boas obras. Então é preciso tentar entender, né, o que dentro do contexto essas coisas estão sendo ditas. As boas obras, então, são evidências da salvação recebida graças à graça de Deus, que tem esse nome, Jesus Cristo. Houve uma outra pergunta, nos diz a palavra do Senhor sobre o que a mão direita faz, a esquerda ignore. Nos dias de hoje, como deve ser visto aos olhos dos cristãos, as doações ou trabalhos sociais feitos pelas celebridades? Elas buscam reconhecimento, ou isso é um esbanjamento, ou exemplo social para outros? Não sempre que nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, existe uma pergunta básica que nós temos que fazer todas as vezes que estamos diante de um texto e que queremos entender esse texto. A pergunta que vamos fazer, não é, dependendo da resposta, vai nos levar a uma interpretação, se não perfeita e única, isso nem sempre realmente é possível, mas pelo menos satisfatória, coerente. E a pergunta é:
Qual o público-alvo do texto que eu estou lendo? Quem é que o texto está querendo alcançar? Para quem é que o texto foi escrito? Sem dúvida, o texto básico para a pergunta, né, que nos fizeram aqui é aquele texto que diz: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Mateus capítulo 6, versos de 2 a 4. Então a palavra que está sendo aqui falada, ou que foi escrita, não é? Que Jesus falou e que foi anotada por Mateus, a quem é que esta palavra está sendo dirigida? Está sendo dirigida aos servos e servas de Deus? Ou também está sendo dirigida às pessoas que não são servos e servas de Deus? Ou seja, é uma palavra geral para toda a humanidade. É bem importante notarmos que às vezes as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, né, elas se dirigem aos dois segmentos. Elas podem estar servindo a quem é o servo e serva de Deus, como também para pessoas que nós chamaríamos de naturais, ou seja, o homem, o ser humano natural, que é aquele que ainda não deu sua vida em Jesus Cristo. Aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Isso é uma palavra para todos, né? Paulo escreveu isso aos cristãos da Galácia, mas esta expressão, este ensinamento, não é, que é de tradição judaica muito antiga, é para todos os seres humanos. Embora o público ouvinte desta afirmação de Jesus, quando você der esmola, que a sua mão direita não veja a esquerda, etc., Jesus fez essa afirmação no Sermão do Monte. Então, aparentemente, a palavra é para o povo em geral. Mas, na verdade, irmãos, Jesus queria atingir os que estariam dispostos a lhe seguir. Porque melhor do que ninguém, ele sabe que essas coisas que são ideais para a felicidade da humanidade só podem se tornar reais com vidas submissas a Jesus Cristo, e que por causa dele assumem o compromisso de fazer aquilo que Jesus está propondo. Dentro da lei determinada por Deus, do que se planta, se colhe, mesmo pessoas não seguidoras de Jesus podem ser abençoadas por terem se tornado abençoadoras, ainda que não tenham a bênção maior de todas, que é a vida eterna. Quem luta, por exemplo, pelo fim das guerras e conflitos, mesmo não sendo um filho ou uma filha de Deus, em termos de fé em Jesus Cristo, porque filhos e filhas de Deus são os que creem em Jesus Cristo, são aqueles que o recebem como Senhor, é João que diz isso, né? Mesmo aqueles que não receberam o senhorio absoluto de Jesus, quando eles lutam pelos fins dos conflitos, eles merecem ser chamados de filhos e filhas de Deus, porque eles estão produzindo as obras que são comuns aos filhos de Deus, não é? E às vezes nós temos que pensar muito sério nessa nossa situação, porque nós somos a agência do reino de Deus na terra. Se somos a agência do reino de Deus na terra, somos nós, mais do que todos, os que têm o dever de produzir aquilo que é pertinente ao reino de Deus. Mas muitas vezes nós não fazemos. E aí, irmãos, Deus ama tanto essa humanidade que Ele vai lançar mão de pessoas que não têm nada a ver com o reino, absolutamente nada, mas que vão fazer a obra do reino. Já tenho dado alguns exemplos aqui, por algumas vezes, né, dos Médicos Sem Fronteiras. Meu contato com eles me mostrou que a grande parte desses médicos são ateus. Eles não creem em Deus, mas, querido, se você acompanhar o que eles fazem, o se arrastar no meio das guerras, o levar tiro por causa de povos com os quais eles não tinham contato nenhum, o ir em busca dos feridos em lugares mais complicados e às vezes saírem mortos de lá, só tem uma explicação:
eles estão fazendo a obra do reino de Deus, mesmo não sendo súditos do reino de Deus. Por isso nós devemos pensar seriamente nas nossas responsabilidades e sempre procurar a Deus no sentido de dizer: Senhor, nos oriente, né? O que devemos fazer como servos teus também, para amenizar o sofrimento, as agonias, as idiosincrasias e dificuldades da humanidade. Mas uma coisa, irmãos, é fazer de tudo para se terminar com guerras e conflitos, visando ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E outra coisa é fazer tudo para terminar um conflito e não estar preocupado em ganhar ou não o Prêmio Nobel da Paz. Isso vai fazer uma grande diferença aos olhos de Deus. Seja como for, sempre que coisas boas são feitas por razões sociais ou políticas, isto é bom. Mas as dimensões disso sempre são temporais. Mas quando a razão do que se está fazendo está no fato de quem está fazendo o que faz ou já fez, quando a razão é o senhorio de Jesus Cristo, as consequências dos que está sendo feito e do que ainda vai ser feito têm dimensões eternas. John Walton foi, irmãos, um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, pregador leigo, metodista, criador um dos fundadores da Associação Cristã de Moços, um homem de uma mentalidade internacional. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e quando ele ganhou, irmãos, o Prêmio Nobel da Paz, a justificativa foi: ele é o homem mais útil do mundo. Gente, que título extraordinário para um ser humano. É a pessoa mais útil do mundo nesta época, e ele era um servo de Deus. E nas entrevistas que ele dava, quando ele era perguntado, né, por que tanta dedicação, e ele trabalhou muito com as vítimas das guerras e etc., tentando a paz entre as nações, ele disse: a minha motivação é Jesus Cristo. Minha motivação é Jesus, é por causa de Jesus que eu sou o que sou. E ele nunca esperava ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, quando ele ganhou, ele ficou até surpreso, né? Que ele não esperava ser premiado com isso. Mas veja o tipo de vida, como é que um homem pode ser chamado de o homem mais útil do mundo? Honestamente, eu tenho uma santa inveja dele. Não é? Porque, puxa vida, tão bom se todos nós, né, fôssemos no nosso bairro a pessoa mais útil do bairro, fôssemos na nossa família a pessoa mais útil da família, fôssemos na própria igreja a pessoa mais útil da igreja, não é? Então, existe essa realidade que nós temos que ver e aceitar. Não, existem pessoas que, mesmo não sendo súditas do reino de Deus, que mesmo não tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estão fazendo aquilo que o reino de Deus pressupõe que deva ser feito, até para cobrir uma ausência nossa, né, de participação nossa. Quando a razão, então, do que se faz está no fato de que quem está fazendo o que faz é por causa de Jesus Cristo, como eu disse, as consequências não vão ser só terrenas, elas vão ser eternas. Não fazer doações, trabalhos sociais, não está certo. Agora, por outro lado, fazer doações, trabalhos sociais, mesmo sem interesses pela fama, mesmo por compaixão, presta atenção, não salva ninguém. Não salva ninguém. Porque a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E como está lá escrito pelo oráculo de Deus, em Apocalipse 14, verso 13: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Não tem como correr disso. Eu já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador absoluto e pronto, tá bom, não tem mais nada para fazer, não tem que esquentar a minha cabeça, não. Suas obras vão seguir você. Agora, se você diz: bom, então eu aceitei a salvação, mas para me manter salvo, eu vou ter que fazer muitas boas obras. Não, você não fez nada para ganhar a sua salvação, você não faz nada para manter a sua salvação. Isso tudo é obra
da graça de Deus. Mas se você realmente recebeu a salvação, não tem como isso não incomodar você. Não tem como fazer boas obras em todos os sentidos que essa palavra traz para nós, né? Não tem como não incomodar, porque isso aqui é uma coisa é uma realidade, irmãos, muito importante, que talvez a gente nem goste muito de ler, que as nossas obras vão nos seguir. E aonde é que essas obras vão ser analisadas? No tribunal de Cristo. Todos nós isso aí é uma palavra, por exemplo, que foi dita só para os crentes, só para os salvos. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos pelo que fizemos de bem ou de mal através do corpo. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Não vou perder a minha salvação, ela está segura, garantida, mas não vai ter jeito. Eu vou chegar, eu não sei como é que vai ser esse negócio, entendeu? Vai ser complicado, né? Às vezes eu me perguntava, será que eu vou chegar e o Senhor vai cruzar os braços, olhar para mim? Pois é, Valdemir, pois é. Não, eu acho que ele nem vai falar nada, sou eu que vou começar a falar tudo. Sabe, Senhor, olha, é verdade. É verdade, eu não podia. Pois que ele vai ouvir, não é? De qualquer maneira, no final ele vai dizer, sobre o pouco você foi fiel, mas sobre o muito eu colocarei. Entra na felicidade do teu Senhor, mas aí vai ser visto o que eu fiz por causa de Jesus Cristo. E o texto sagrado diz que o que eu e você fizermos por Jesus Cristo vai ser comparado a um edifício de ouro, um edifício de prata, um edifício de pedras preciosas, um edifício de madeira e um edifício de palha. Vai se queimar. Mas a Bíblia diz assim, todavia, aquele que tiver o seu edifício queimado será salvo, como que através do fogo, pela misericórdia, não é? Mas é salvo, porque a salvação não é pelas obras. Então nós temos dois perigos aí que nós podemos correr. Primeiro, entrar numa aloprada espiritual, que eu preciso fazer por causa desse dia que eu vou comparecer diante do Senhor, e você vira ativista. Você começa a fazer as coisas sem saber por que está fazendo. Não é isso. Ou você passa simplesmente para o outro lado. Bem, de qualquer maneira, se eu não fizer nada, as minhas obras vão queimar mesmo, mas eu já estou salvo, então vou tocando o barco. Meio complicado. Porque, irmão, sabe o que é essa obra de Cristo, esse edifício de Cristo? É o seu amor por Ele. Tudo que eu faço tem de ter como razão Jesus Cristo. Quando eu estou aqui pregando, ensinando aos irmãos, a minha principal preocupação tem que ser Jesus. Eu quero alcançar o meu rebanho, eu quero alcançar a minha igreja, porque eu quero transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus tem para vocês. Se eu começar a me preocupar com a minha oratória, né? Será que eu vou me comunicar bem, né? Aí você começa a dominar algumas técnicas, tem técnicas que ajudam, né? Mas se você começar a colocar isso acima das outras coisas, você até vai abençoar, porque a palavra que está sendo dita não depende de você não, né? Mas lá no céu, o dia que eu tiver, você sabe aquela quarta-feira, ou aquele domingo, Valdemir, que você pregou, rapaz, que as pessoas lá fora disseram, meu Deus, que coisa. Você estava preocupado com você, né? Você se preocupou com tudo que você podia ter em termos de técnicas para alcançar a multidão, mas você não pensou em mim. Você não estava preocupado Deus fazer parte da vida das pessoas. Querido, um dos conselhos que eu ouvi quando aluno do seminário, né, de um professor de homilética é a ciência teológica que ensina ou ajuda você a aprender. Pregar não é aprender a pregar, é que se você ter técnicas de montar uma mensagem, montar um sermão, montar uma palestra, o professor dizia assim, meus queridos alunos, coloquem isso na cabeça e no coração. Vocês têm de 25 a 30 minutos para decidir o destino eterno de alguém. Então, cuidado com o que vão falar. Cuidado como vão falar. Porque se você não tiver os devidos cuidados de passar o que você está falando,
o que está no coração de Deus, você pode fazer um grande discurso, mas as pessoas não vão entender bem, né? Ou vão deixar passar, vão ficar tão admirados com a sua oratória, que não vão nem prestar atenção no conteúdo de que você está fazendo, e se morre naquela noite, está perdido, né? E você perdeu a grande chance de colocar ou de tirar pessoas do caminho da perdição e levá-las para o lar feliz do Senhor. É uma luta constante, irmãos, que nós devemos ter, não é? Quando nós falamos de felicidade do cristão, a felicidade verdadeira, ela existe. Nós gozamos ou nós experimentamos uma paz que excede a toda explicação. Não tem como explicar, como diante às vezes do momento da morte, né? Você recebe a morte, não é? Com tranquilidade. E aí me vem tantos exemplos inclusive desta igreja, de irmãos desta igreja. E aí lembro lá da irmã Maria no Hospital Rocha Faria, quando fui visitá-la, já bem no finalzinho, né? E eu segurei a mão dela e disse como é que ela estava. Ela só disse: só estou esperando Jesus me chamar. E não demorou muito, Jesus chamou, né? Minha vovó, minha bisavó, foi uma das pioneiras da igreja congregacional. Aí eu fui visitá-la, né? E aí, vovó, como é que você está? Sem abrir os olhinhos. Ah, meu filho, estou esperando ele me buscar. Ele já está me chamando. Já estou ouvindo até umas músicas tão lindas. Falei, eu já sei qual é a música que estão ouvindo. E se foi, né? Então isso, irmãos, não pode ser explicado com palavras humanas. Nós pregamos isso, e é bom que a gente veja essas coisas, porque a gente sabe que isso é verdade. Mas isso está na sua dependência de Jesus Cristo. É por Ele que você vive, é por Ele que você faz as coisas. Então, como salvos por Cristo, não podemos perder a visão de que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo com o que as nossas vidas fizeram para honrar e enaltecer o nome de Jesus. Vejam, irmãos, como isso é importante. Quando o centurião do regimento italiano na Judéia, Cornélios, recebeu a visita de um anjo que lhe veio falar da necessidade desse oficial mandar buscar Pedro para ouvir o evangelho, o anjo lhe disse: olha aqui, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Atos 10, 4. Mas percebam que não pôde parar aí. Suas orações e esmolas subiram ao céu. Então tá bom, já subiu ao céu, precisa de mais alguma coisa? Precisa. Manda buscar Pedro, porque você ainda não sabe da verdade maior, que é o evangelho de Cristo. Foi preciso que Pedro viesse, pregasse para Cornélio, e aí sim ele entendesse que precisava da salvação em Cristo Jesus. Cornélio precisava ouvir o evangelho para receber a salvação em Cristo, e Deus mesmo é quem vai prover isto. E por quê? Porque as orações e as esmolas desse homem subiram até Deus. Então veja que são coisas importantes. E aí eu volto a falar do não crente. A essa altura Cornélio não era crente, não conhecia o evangelho, mas as esmolas dele estavam subindo para o céu. Por quê, querido? O coração dele, ele fazia por misericórdia, ele fazia por piedade, né? E aquilo foi fazendo com que Deus recebesse aquelas coisas e providenciasse para ele o que era mais importante. Cornélio precisava ouvir o evangelho para receber a salvação em Cristo, e Deus mesmo é quem vai prover isto. A mão esquerda de Cornélio não via, a mão direita de Cornélio não via o que fazia a esquerda, porque o que ele fazia nascia no coração dele. Não, ele sem o evangelho estava perdido, mas o seu jeito de ser honesto e preocupado com os outros o tornou objeto especial de Deus para ouvir a mensagem salvadora. Porque Jesus é a causa. Compadeço-me do que sofre, do que precisa, e não tenho a preocupação de ser elogiado, enaltecido, recompensado por isto. Dei de comer porque alguém tinha fome. Visitei alguém porque alguém estava solitária. Vesti quem estava nu, ou vestia trapos, ou estava ficando sem ter o que vestir, e aí encaixei-me no pensamento exposto por Jesus no Sermão do Monte. O ser notado ou notada às vezes é inevitável,
Às vezes é inevitável. Esse homem de Deus que eu falei, o homem mais útil do mundo, foi mais do que notado. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Um prêmio mundial. Então, às vezes é inevitável que você venha a ser percebido, e isso serve de estímulo, né, a outros para fazerem a mesma coisa, serve para corrigir distorções. Mas o ser notado e notada não deve ser um fim em si mesmo. Sim, os que fazem, aí respondendo diretamente à pergunta, os que fazem doações para chamarem a atenção sobre si mesmos, suas empresas, para terem descontos no imposto de renda, humanamente falando, fazem coisas boas, pois beneficiam pessoas e causas e não deixam de ser exemplos para outros. Mas quanto mais fizerem por causa de si mesmos ou si mesmas, menos estarão fazendo para Deus e menos estarão colhendo os frutos das bênçãos da salvação eterna que Deus oferece. Não agradam a Deus os que fazem atos misericordiosos, bondosos, motivados por interesses pessoais para oferir fama ou vantagem ou serem notados. Não agradam a Deus os que vivem somente para si mesmos e não se condoem do sofrimento alheio. Os que chamam Jesus de Senhor e não se condoem dos que sofrem. Não vou dizer que não são honestos, não são sinceros, porque podem realmente já ter recebido Jesus Cristo como Salvador. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, quando chamamos Jesus de Senhor, de Salvador, quando cantamos os hinos sobre a salvação de Jesus e não nos condoemos dos que sofrem, nós estamos sendo grandes decepções.